Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Olá, internet! Bem-vindos ao Game Theory! E hoje é o melhor dos tempos e o pior deles. Quer dizer, por um lado, os fãs de FNAF têm comido bem esse mês. Tivemos livros, um teaser pro filme e um novo trailer pra DLC de Security Breach Ruína. Temos até uma sequência novinha em folha de FNAF VR que foi anunciada no momento que eu tô gravando esse vídeo. É tudo muito animador. Então eu espero que você esteja preparado pra devorar a lore, como a Chica devorando uma pizza. É literalmente o ano de FNAF. O que se encaixa já que 2023 é o ano de FNAF 3 e talvez também o de FNAF 6. Honestamente, a única coisa que tá faltando é qualquer tipo de atração assombrada. Mas em outra mão, existe caos na ampla comunidade de teoristas. Tem muito enterrado nessa nova pilha de conteúdos, muito mesmo. Muitos pedaços de história estranhamente explícitos pra essa franquia. Pistas para a origem do Henry, revelações sobre inteligências artificiais controlando o Pizzaplex, a confirmação que de fato Gregory era o paciente 46. Mas eis a questão, ninguém consegue concordar no que isso significa. Todos reconhecem que temos tido muita coisa importante sendo revelada ultimamente, mas todos os teoristas que eu vejo juntam as pistas, mas com diferentes soluções desse quebra-cabeça. E normalmente isso não seria um problema, essa é a beleza das teorias, ter suas próprias conclusões, ter previsões, pensar nos seus próprios headcanons pra fazer parte de uma das mentes unidas da internet pra solucionar mistérios em comum. Vão ter pessoas que você vai concordar e pessoas que não, e quer saber, ótimo mesmo assim, exceto que dessa vez nós meio que temos que ajeitar as coisas. O que falaremos hoje é coisa grande. Tudo o que tem saído parece estar nos levando a que o plot de Security Breach deveria ter sido desde o começo. E agora, com a ruína saindo em julho, partindo do jogo base, nós temos um relógio que nos mostra que não temos muito tempo aqui. Nosso tempo é curto, então hoje eu trago todas as grandes revelações e as decorrentes controvérsias antes de eu tentar cantar a pedra roxa do que eu acho que tudo isso significa. Tenho boas e más notícias, amigos. Boa notícia, eu acho que estávamos no caminho certo o tempo todo. Má notícia, eu acho que boa parte da comunidade não vai concordar comigo. Isso aqui vai ser uma batalha, então preparados teoristas, tá na hora de comer pizza e teorizar. E eu tô sem pizza. Ok, primeiro deixe-me situá-los na novela de FNAF, resumindo a ópera. Abril, todo o time de teoristas aqui terminaram de trabalhar na linha do tempo definitiva de FNAF. Nós terminamos, vamos pra praia beber uma água de coco, aliviados de dar uma pausa daquele trabalho interminável até julho desse ano. Mas nada disso, Scott tinha em mente outros planos. Ele tirou as bebidas das nossas mãos, acabando com o clima com o lançamento de 3 livros: Submecânica Fobia, As Conclusões Pontuais de Bob e Nexi. Normalmente não teria nada pra se preocupar, né? Livros dessa franquia têm saído por anos, são só feitos pra complementar a marca a esse ponto. E não é como se eles adicionassem muita coisa, somente uma a cada 6 histórias tem um mínimo de relevância pros jogos. E mesmo as conexões feitas com os jogos só existem se você forçar bem a vista. Mas, não, caras, não dessa vez. Através dos 3 livros temos história atrás de história que parece sugerir detalhes importantes pra lore. E não só isso, a forma que a informação tá sendo apresentada aqui é de forma bem direta, com personagens e acontecimentos sendo mapeados um por um em personagens e acontecimentos dos jogos. Se você não costuma ler esses livros, sério, por que você faria isso sendo que eu trago mastigado pra você? O que eu tô falando pode ser um pouco confuso, então vou usar exemplos pra explicar. Em GGY, uma das 4 histórias que deixou a internet em chamas, um garoto chamado Greg, com cabelos e olhos castanhos, é um grande hacker que tem reprogramado os animatronics da Pizzaplex para fins malignos, causando também a morte de 3 orientadoras da escola que pareciam estar chegando perto demais da verdade. Ele também tem o costume de ser muito bom nos arcades da Pizzaplex, deixando para trás suas iniciais GGY no topo das pontuações dos jogos. Agora, compare essas informações com o que temos nos jogos. Temos um garoto chamado Gregory com cabelos e olhos castanhos que aparenta ser o paciente 46, um grande hacker que tem reprogramado os animatronics do Pizzaplex para fins malignos, causando também a morte de 3 psicólogas que também pareciam estar muito perto da verdade. Ele também tem o costume de deixar as iniciais GGY no topo das pontuações de jogos de muitos arcades no Pizzaplex. Agora, isso aqui, amigos, não é sobre contar os dedos dos animatronics ou combinar camisas listradas. Isso aqui é sobre um paralelo 1 a 1 explícito apresentado pela franquia. E a história também revelou que o apelido de Greg é Rab, vulgo Dr. Rabbit, e aí as pessoas perceberam. A internet percebeu, ela reconhece a conexão que os livros de repente criaram com a história.
Eu não vou mais ficar sozinho na minha ilha gritando pro infinito sobre como os livros incrementam informações da história. Finalmente a internet concorda comigo. Pra mim esse é um enorme passo na direção certa pra descobrirmos a grande história dessa franquia. Mas sabe, pra mim só tem um pequeno probleminha com isso. Ninguém consegue concordar o quão sério levar essa edição. Depois de anos negando a canonicidade dos livros, de repente temos um grande movimento apontando pra direção oposta. Com agora muitos teoristas da comunidade de FNAF acreditando viamente que essas histórias mais recentes são totalmente canon pros jogos. Em outras palavras, não estamos mais falando de universos alternativos com eventos similares aos dos jogos com pequenas diferenças. Não. Agora o debate é sobre se o que acontece nos livros também acontece na Pizzaplex que jogamos nos jogos. Mas antes de mergulharmos nessa lata de minhoca, bora falar das histórias dos livros. Eu já falei de GGY, o que significa que tá na hora de falar dos outros 3 que se conectam como eventos entrelaçados entre si. Começando com o primeiro, o Mímico. Esse aqui tá fazendo todo mundo pirar o cabeção. Essa história conta sobre Edwin, um gênio inventor e pai solteiro, e seu filho hiperativo, David. Basicamente, Edwin trabalha demais. Anos atrás, ele vendeu sua falida empresa de robótica para Fazbear Entertainment, que agora faz ele trabalhar transformando suas estranhas fantasias em robôs de entretenimento. Com o primeiro que ele vem trabalhando sendo um pintinho amarelo. Mas temos um problema aqui. David é uma criança em todos os significados bons e ruins. Ele é super animado e doce, mas também é mimado e precisa de muito tempo e atenção. Duas coisas que Edwin não tem sobrando. Então, para resolver esse problema para poder trabalhar em paz, Edwin cria um software conhecido como Mímico 1. Usando algumas sobras de robôs, ele faz um endoesqueleto sem pernas que é capaz de copiar tudo que o David faz. Basicamente, ele é uma IA que usa o David como seu estudo de códigos. Enquanto o Mímico 1 começa meramente copiando o David, em pouco tempo ele começa a se mexer sozinho. E David amou, significando que Edwin finalmente pode trabalhar em paz. Tudo parecia bem, até um fato insólito acontecer. Quando Edwin não tava vendo, David corre por uma avenida congestionada e morre. Edwin, devastado, desconta toda a sua raiva no Mímico, que continua a se comportar como seu filho morto, fundindo todo aquele metal do robô com pura agonia. Então avançamos no tempo para quando Edwin se mudou. O Mímico se arrasta pelos corredores da casa abandonada com o instinto assassino e brutal com o temperamento de uma criança. Então, isso que eu disse soa familiar, porque deveria. São Henry e Emily, um inventor genial que ajudou a criar os robôs da Fazbear Entertainment. Um homem que acaba por ser um pai solteiro que tem sua única filha morta em um acidente quando ela acaba estando onde não devia. Um criador cuja primeira criação foi a Chica. Só isso já seriam conexões suficientes, mas a história continua a martelar paralelos entre esses dois homens. Em vídeos passados eu falei bastante sobre o design único de animatronics do Henry, com as mandíbulas articuladas que vemos nos animatronics originais, como também nos Rockstar Animatronics. E adivinha, é bem assim que o Edwin decide fazer o Mimic. Sentença. Abaixo da caixa ocular, Edwin soldou uma mandíbula articulada. E falando dos robôs de Edwin, você sabia qual foi seu primeiro projeto de negócios? Ele fazia aspiradores de pó robóticos, exatamente como aqueles de FNAF 6. Edwin e Henry até compartilham o mesmo tom de marrom na cor do cabelo. Mas outro gancho paralelo que a história nos dá é quando Edwin destrói o Mímico. O jeito que o evento é descrito é bem similar de quando Henry construiu o último robô da Charlie no livro The Fourth Closet. Aqui está como é descrito em Tales of the Pizzaplex. Ele quase podia sentir seus pensamentos assassinos sendo derramados através de seus músculos e do metal para dentro do sistema do Mímico. E aqui é o que acontece quando Henry constrói o robô da Charlie depois da sua morte. Sentença do livro. Quando Henry começou a fazer a quarta, seu desespero se tornou fúria. Ele fervia enquanto soldava as partes do seu esqueleto, colocando sua raiva para forjar o que seriam seus ossos. Não era Charlotte mergulhada em dor, mas estava viva com a fúria de Henry. Nas duas instâncias temos homens que orientaram suas criações, animatronics que são substituições das suas crianças mortas, com a dor e fúria da perda. Se isso não é uma conexão sólida, eu não sei o que é. Até de uma perspectiva de linha do tempo, Edwin ser Henry faz muito sentido. No Mímico, eles especificamente dizem que ele tem 24 anos. Depois da morte do seu filho, ele some. Mas aí em outro conto do Pizzaplex chamado Contador de Histórias, nós encontramos Edwin 40 anos depois, a um ponto que ele decide voltar à franquia da Fazbear Entertainment fazendo parte do conselho administrativo. Novamente, os livros apontam algo muito específico colocando essas datas. Mas por quê? Qual a razão disso? Bom, se Edwin for realmente um paralelo pro Henry, Henry perdeu sua filha em 1983. Nós não temos certeza quando ele deixa a companhia, mas temos certeza que ele volta no ano de 2023. Provado pelo código numérico em FNAF 6. 40 anos depois. Um arranjo perfeito com a janela de tempo apresentada pelos livros. Resumindo, Edwin tem que ser o Henry, o que apresenta uma virada bem intrigante que nossa linha do tempo da franquia estava quase completamente correta. Nesse vídeo diz que a
companhia de William Afton era especializada em fantasias de mascote feitas à mão e que quando Henry entrou foi o responsável por transformar as fantasias em animatronics. Essa previsão aí foi certeira no alvo. Eu também tava no caminho certo quando disse que um dos dois fundadores teve sua companhia falida e comprada. Eu só errei qual dos dois foi. No meu vídeo de linha do tempo, eu sugeri que Afton fez a Fazbear Entertainment, mas ficou sem dinheiro, teve que ser comprado pelo Henry, mas como a história mostra, foi na verdade o contrário. Henry foi aquele que teve que ser comprado. E num paralelo final entre os livros e os jogos, a história nos descreve o executivo da Fazbear que faz Edwin abrir mão da sua companhia como corpulento, o que nos conecta lá atrás com The Silver Eyes quando Afton foi descrito da mesma maneira. Sentença: Afton era robusto e vívido, enquanto Henry era retraído e sombrio. Ele era um homem forte, a qual sua genialidade comercial se comparava às vendas de Natal. Ok, bom, então nós tivemos algumas confirmações sobre partes iniciais da franquia, mas o que tudo isso significa para Security Breach? Bem, esse é o momento que entramos na segunda história de Edwin, o contador de histórias. Nesse conto nós encontramos Edwin 40 anos depois. Por conta da sua importância nos antigos dias de Fazbear Entertainment, ele agora faz parte do conselho executivo, um fato que não desce muito bem pro atual chefe do conselho, Sr. Tocas. Entendeu? O nome dele é Tocas porque todo mundo sempre conecta essa história com coelhos. Continuando, para cortar gastos do Pizzaplex, o Sr. Tocas decidiu demitir o departamento criativo inteiro, o substituindo por uma inteligência artificial capaz de criar novas histórias para todos os personagens. Basicamente essa coisa é o ChatGPT se tomasse bomba. Isso compreensivelmente irrita Edwin, que aparentemente foi de nerd engenheiro pro coração criativo da empresa, mas ele não é só qualquer escritor de Hollywood bravo por seus direitos. Pois o que piora o caso é que o Sr. Tocas não tá utilizando qualquer inteligência artificial, ele tá usando o Mímico 1, o mesmo programa que Edwin criou, aquele que foi treinado pelo seu filho 40 anos atrás. Quando instalaram, ele até veio na forma do brinquedo favorito do seu filho, uma cabeça de tigre branco, e é aqui que as coisas começam a ficar bem malucas. Essa IA controla tudo no Pizzaplex. Ela funciona por uma larga central de cabos que se conecta pelas paredes do prédio, até tocando coisas como os próprios animatronics. De fato, quando o Mimic 1 foi instalado, o comportamento dos animatronics começou a mudar de suas personalidades normais para algo mais parecido com crianças. Eles começaram a ficar possessivos, começando brigas por causa de brinquedos, e eles ficavam chateados e choravam. David de alguma forma tá sendo colocado dentro de tudo que essa IA toca. Eventualmente, Edwin tenta desligar o programa do Mimic 1, mas morre no processo. Porém, nos seus últimos momentos, ele tenta se comunicar com seu filho dentro da IA. Veja bem, no conto do Mímico, Edwin assiste David falando com seu amigo robô por uma linguagem inventada descrita como isso. Sentença: David e o Mímico têm feito muitos desenhos estranhos, cercados por marcas que pareciam vagamente hieroglifos. Edwin então usa essa mesma linguagem para se comunicar com o software do Mímico no final do contador de histórias. Outra sentença: cada parte do papel foi coberta por desenhos de riscas estranhas e símbolos que não eram nem um pouco familiares ao Sr. Tocas. Rabiscos, quadrados, rotações e triângulos com triângulos. Mas por que essa história é tão importante para a comunidade de FNAF? Bem, todos sabem que ele é importante, mas ninguém consegue concordar o que ele quer dizer, significando que tá na hora de eu tentar levar a casa abaixo. Agora, eu já mencionei os paralelos entre Edwin e Henry, mas isso também implica que o filho de Edwin, David, deve ser uma analogia para a única filha de Henry, Charlie. Não que eles sejam o mesmo ou seguem a mesma cadência de eventos, mas para onde o David foi lá nos livros, nós devemos esperar que a Charlie faça a mesma coisa nos jogos. E no conto, a IA Mimico 1, que foi treinada usando o David, controla 7 eventos do Pizzaplex e os animatronics por um intrínseco sistema de cabos. Isso pra mim são os livros mostrando que nós provavelmente deveremos esperar a mesma coisa da Charlie nos jogos. E talvez você não saiba, mas tem muitas provas que sugerem exatamente isso. Durante Security Breach temos cabos por todos os lados, cabos listrados em preto e branco que parecem bem similares com a marionete possuída favorita de todos, Charlie. Também tem staff bots andando por aí, parecendo uma versão distorcida da Puppet. Nós também vemos várias pelúcias da Night Marione inexplicavelmente escondidas em lugares estranhos dentro do jogo, novamente sugerindo que uma versão furiosa da Charlie pode estar trabalhando dentro das paredes do prédio. Durante minha timeline completa, eu sugeri que a razão de vermos tantas imagens da Puppet pelo Pizzaplex é porque a Charlie estava possuindo o prédio num estilo de poltergeist. Assim como a casa nesse filme é possuída por espíritos raivosos, o Pizzaplex é assombrado por Charlie porque foi construído em cima do lugar onde aconteceu o FNAF 6. Basicamente, sua forma física pode ter ido, mas seu espírito ainda vai assombrar o prédio até Afton ser destruído. E eu acho que esse conto confirma que eu tava perto de saber o porquê, mas não necessariamente de como. Charlie ainda está aqui. Mas não em espírito, mas em tecnologia. Porque olha isso, os cabos até são formados de uma forma que parecem o tronco e galhos de uma árvore, exatamente como os cabos do Mimic 1 são descritos pelo Pizzaplex nos livros. Assim como a consciência do David infectou tudo no Pizzaplex no livro, também a Charlie tá infectando tudo no Pizzaplex no jogo. Mas isso não é tudo. Se lembra no livro quando Edwin usa um código de símbolos e riscos para se comunicar com seu filho dentro do Pizzaplex? Seu design é feito de triângulos com triângulos. E essa bem aqui é a parede de códigos da sala secreta em Security Breach. Lembra dela? Se não, aqui tá uma breve tradução.
Quebre em mente, eu construo o respiro, eles caçam agora, desenhando a vida. O contador de história está dando pistas que essa parede de códigos, esses triângulos com triângulos foram escritos por Henry. Como, quando, é incerto. Honestamente, nós nem consideramos que ele poderia ter escrito isso em primeiro lugar, porque supostamente ele morreu em FNAF 6. Mas se você olhar o texto com ele em mente, todas as peças encaixam. Henry construiu o mesmo respiro, ele foi quem criou os animatronics. E nas histórias sobre o Henry, nós escutamos sobre ele reutilizando partes robóticas antigas, quebrando e emendando elas. Mas na metade, a mensagem desse código muda de tom. Ela começa a dar instruções. Sentença: desvie, afaste, flash, atire, esgueire, corra, esmague a banda vil. Sua vida, sua mira salvarão aqueles que possuem alma. Ele tá ensinando pra alguém uma missão. Ele tá dando instruções pra alguma IA, assim como Edwin tava tentando se comunicar com a IA no livro. E a função dela é salvar aqueles que possuem alma. Mas olha especificamente as palavras escritas aqui. Especialmente atirar e flash. Isso aqui deve estar falando com o Gregory. Ele não só é aquele que esmagou a banda vil no Pizzaplex, mas todas essas ações são coisas que ele fez no jogo. Ele é o único atirando com o Fast Blaster, e ele é o único usando flash com a Fast Scan. Parece que Henry, em uma última falha de segurança contra Fazbear, construiu um protetor usando uma inteligência artificial e falou com ela usando seu código de triângulos com triângulo. E esse protetor tem que ser o Gregory. Eu sei, eu não superei o robô Gregory ainda, eu admito, mas de que outra forma você explica isso? Ninguém mais usa o flash e atira. E lembrem, o conto GGY nos confirma que Gregory é o paciente 46, pois as fitas de terapia estão colocadas no mesmíssimo quarto que esses códigos. Tudo nesse quarto grita que a mensagem foi feita pro Gregory, escrita em códigos que os livros nos contam ser feita apenas para cérebros robóticos. Mas isso levanta duas grandes perguntas. Primeiro, como eu posso dizer que Gregory é um robô quando nós vemos ele em GGY como uma criança normal? E segundo, o GGY deixa claro que Gregory é um vilão, hackeando os animatronics e usando eles para assassinatos. Pelo que parece, suas 3 terapeutas sumiram, mas dessas 3, 2 delas foram encontradas. Uma foi encontrada morta, o corpo dela estava irreconhecível. Parecia que foi mutilada por máquinas. Gregory é chamado em boa parte do livro de Doutor Coelho, Deus do Céu. Se isso não grita, por falar nisso, eu tô trabalhando pro Afton, eu não sei mais o que grita. Ele até se intitula o aprendiz favorito do mago. Então como eu posso dizer que ele trabalha pro Henry quando claramente nos mostrado que ele também tá trabalhando pro William? Bom, primeiro nós nunca tivemos uma confirmação que ele é humano nos livros, o que parece é que temos o oposto. Gregory é sempre descrito como uma criança desconhecida que parece perdida no começo do ano letivo. Então não há passado dessa criança, nenhum laço de longa data com amigos, ele só apareceu do nada um dia. E tem mais, sempre que um amigo dele faz uma coisa estranha, Gregory reage de uma maneira bem robótica, virando sua cabeça pro lado e dando uma pausa peculiar. Isso é muito pra se partir? Não, mas também nada sobre ele diz explicitamente que ele é com certeza humano, ou só um seguidor relutante de Afton. Mas obviamente a maior pergunta aqui é como ele pode ser um robô protetor e ao mesmo tempo um agente de Afton? Essa pergunta também é levantada nos livros. Em GGY é dito que Gregory e Glitchtrap estão controlando os animatronics, mas em O Contador de Histórias é dito que uma versão IA da Charlie tá controlando os animatronics. Quem de verdade tá no controle? Essas duas histórias parecem cruciais para entendermos a lore de Security Breach, e ainda assim elas parecem se contradizer. Então o que tá rolando? Bem, para essa resposta nós temos que olhar o trailer da nova DLC de Security Breach, Ruína. Nos últimos segundos desse novo trailer nós temos um coelho glitchando entre duas cores, verde e roxo. Esse efeito é conhecido como aberração cromática, que se dá quando a lente de uma câmera não consegue focar em diferentes cores de luz no exato mesmo ponto. Normalmente isso acontece com vermelho e azul, às vezes com vermelho e verde. Roxo e verde não são normalmente a combinação de cores para esse tipo de efeito, significando que isso quer nos dizer algo, e não é a única vez que você vê isso. Se você ir até securitybreachtv.com, onde tem sido postado todos os teasers para esse novo jogo de FNAF, o site tem a logo da Steel no canto inferior, glitchando novamente entre roxo e verde. Não somente isso, elas são opostas entre si, não são reflexões, na verdade em direções diferentes. Bem, nós sabemos que roxo vai ser a cor do vilão, é o mal, como sempre foi nessa franquia. Então verde provavelmente vai ser a cor oposta, a cor do herói. E enquanto isso pode representar Elizabeth com seus olhos verdes, eu suspeito que esse verde na verdade seja a Charlie, a cor dos olhos da Security Puppet, a cor da pulseira que ela usava na noite que morreu, tudo verde. Então com o Gregory e honestamente com todos os animatronics, existe a capacidade tanto pro bom e pro mal. Sabemos que Glitchtrap está nos códigos, ele é o roxo, mas também temos uma força pro bem, Charlie, representada pelo verde. E o que estamos jogando é uma batalha entre esses dois para derradeiramente vermos quem vence. Por isso a cabeça do tigre em Contos do Pizzaplex tem duas
cores de olhos. Ele mostra duas forças agindo no mesmo programa. Isso também explica porque através do jogo os outros animatronics ficam corrompidos, mas o Glamrock Freddy não. Ele reiniciou no modo de segurança. O contador de histórias estabelece que os animatronics estão conectados à rede de computadores que controla o Pizzaplex. Por ter glitchado e reiniciado no modo de segurança, Glamrock Freddy está separado do sistema, também como de qualquer tipo de corrupção que aconteça nele. E com tudo que passamos, tudo fica claro como cristal. A razão de termos duas histórias contando sobre diferentes fontes de controle sobre os animatronics no Pizzaplex não é porque Scott mudou de ideia ou porque Steel Wool cometeu um erro. É porque Ruin vai ser literalmente uma batalha por controle. As forças do mal, Glitch Trap, versus as forças do bem, Charlie. Um que quer matar crianças e usar suas almas pra ter vida eterna, e outra que quer pôr um fim em tudo e proteger aqueles que ainda podem ser salvos. E Gregory tá preso no meio de tudo, com os dois existindo dentro dele. Como ele mesmo diz no final do trailer: não desista de mim ainda. Mas ei, essa é só uma teoria dos games! Obrigado por assistir! E aí, rapaziada, quem fala é o Máquina de Dublagens, com extrema felicidade após terminar de gravar um Game Theory de 20 minutos. Vocês não sabem o quão trabalhoso é gravar um cara falando por 20 minutos sem calar a boca. Mas pelo menos estamos aqui. O jogo de FNAF, no caso a DLC do jogo de FNAF, vai estar lançando agora no dia 25. Acho que o vídeo vai sair exatamente no dia 25, bem em cima da hora, diga-se de passagem, mas está saindo. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu queria propor uma coisa pra vocês, se vocês estão gostando de ver o Game Theory aqui no Máquina de Dublagens. Pra quem não sabe, o Game Theory tem uma timeline completa de FNAF, o que ele chama de linha do tempo definitiva, onde ele conta toda a história de FNAF de cabo a rabo numa coleção de 5 vídeos. Eu não sei como se chama, mas é tipo uma trilogia de 5. E eu tô pensando em gravar essa coleção de 5 vídeos pra vocês, pra ter aqui no canal, porque é um dos vídeos principais do Game Theory. Então, eu trouxe isso aqui de FNAF pra ter um termômetro se vocês gostariam ou não. Então, se vocês querem ver uma linha do tempo completa de Five Nights at Freddy's do Game Theory dublada aqui no Máquina de Dublagens, mostrem seu interesse, comentem sobre isso. Dá like nesse vídeo, compartilha o vídeo pra todo mundo que você conhece que é fã de FNAF e do Game Theory poder ver essa dublagem. Porque assim vocês conseguem mostrar pra mim na prática que vocês têm o interesse de ver essa linha do tempo completamente dublada em português. Era mais isso que eu tinha pra falar, gente. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui me assistindo e aproveitem a semana. Eu sou Máquina de Dublagens e até a próxima teoria. Adeus.